Sempre é muito questionado sobre os fatores que vão fazer com que a gente absorva mais ferro ou fatores que inibam a absorção desse ferro. Então vale lembrar que o principal fator para a deficiência de ferro é a perda de sangue, mas é claro que a gente pode tentar otimizar na nossa alimentação os fatores que vão melhorar a absorção de ferro. Então o primeiro ponto a saber é que a gente precisa ter o estômago mais ácido para absorver esse ferro. Então claramente, se a pessoa está usando medicamentos para reduzir a acidez do estômago, ou se com o envelhecimento ela reduziu a acidez do estômago, automaticamente ela vai absorver menos ferro por essas próprias condições. Na alimentação, se a gente quer melhorar essa absorção do ferro, a gente pode usar um ácido chamado ácido ascórbico, que é a famosa vitamina C. Então ela vai melhorar essa absorção do ferro, mas é importante que ela encontre com o ferro na mesma refeição. Então não adianta você usar o ferro no almoço e a vitamina C no jantar. Esses alimentos têm que se encontrar na mesma refeição no próprio estômago. Então a combinação, por exemplo, de feijão com verduras cruas ou feijão com algumas frutas cruas seria uma boa possibilidade para otimizar a absorção desse ferro. Então, a vitamina C é um dos primeiros elementos que a gente pensa nessa otimização. A gente tem dados que mostram que para cada aumento de 75 mg de vitamina C na dieta, a absorção do ferro vai aumentar em cerca de 3 vezes, ou seja, ela é um fator realmente potente de otimização de absorção. Pensando na questão da acidificação para absorver mais o ferro, vale lembrar que o nosso intestino grosso, ele abriga uma série de bactérias. E essas bactérias, dependendo do tipo que elas são compostas, elas podem tornar o intestino mais ácido ou menos ácido. Ou seja, a gente pode ter uma flora mais acidófila, que é uma flora positiva, e a gente consegue absorver ferro, inclusive no intestino grosso. No passado a gente acreditava que era só no comecinho do intestino delgado, né? Logo depois do estômago. Hoje não, hoje a gente sabe que se essa flora estiver boa, a gente tem o potencial de otimizar essa absorção de ferro no intestino grosso. Existem alguns aminoácidos que facilitam essa absorção. Na nutrição é muito conhecido um elemento chamado fator carne. O fator carne, né, que o pessoal fala assim, não, se você vai colocar carne junto, vai absorver mais. Isso é por causa dos aminoácidos chamados aminoácidos sulfurados. São aminoácidos que contêm enxofre, e esses aminoácidos, quando livre, eles podem formar radicais ácidos e isso facilita a absorção. Só que quando a gente observa os aminoácidos dos feijões, comparando com os das carnes, a gente vai ver que é um perfil muito parecido, e inclusive os feijões têm mais desses aminoácidos do que as próprias carnes. Então deveria ser chamado fator feijão também, não só fator carne. Porque quando você utiliza esses aminoácidos que são presentes em grande quantidade nos feijões, você também vai promover mais absorção desse ferro. Então não precisa carne para isso. E existe um outro fator, que é um fator um pouco controverso ainda, que é a vitamina A ou beta-caroteno, que poderia teoricamente potencializar um pouco a absorção desse ferro. Então, nesse contexto, a busca de alimentos mais alaranjados, como a cenoura, a abóbora, a batata doce, a couve, por mais que não seja alaranjada, ela também tem uma quantidade boa de beta-caroteno, são possibilidades de você otimizar um pouco mais essa absorção. Ácidos orgânicos são ácidos que são encontrados em algumas verduras, legumes, que eles também podem potencializar essa absorção. Ácido málico, ácido cítrico, então são bons potencializadores. A gente tem também um fator importante para a absorção do ferro, que é principalmente a nossa baixa reserva de ferro. Ou seja, se o seu estoque de ferro está baixo, o seu intestino ele abre as portas para o ferro entrar com mais facilidade no seu sangue. É como se fosse um mecanismo de defesa. Estou precisando de ferro, vou permitir que o ferro entre com mais facilidade. Agora, com relação aos fatores que inibem a absorção, vale lembrar que o cálcio ele inibe a absorção de qualquer tipo de ferro, seja o ferro M ou não M. Então, as refeições ricas em cálcio vão reduzir bem essa absorção. Isso é muito comum porque a gente observa muitas pessoas fazendo uso de carne com queijo, com creme de leite e esses lácteos juntos que vão, obviamente, reduzir essa absorção também. Existe um ácido em algumas sementes chamado ácido fítico. Esse ácido ele faz com que você tenha uma menor absorção desse mineral. Em outro capítulo a gente vai conversar bastante sobre esse ácido, mas o fator para você reduzir o teor desse ácido é deixar os grãos como os feijões de molho na água por 8 a 12 horas, desprezar essa água e cozinhar os feijões numa água nova. Isso reduz bastante a quantidade desse ácido. Os polifenóis, taninas, catequinas, são substâncias encontradas em alguns chás, no café. Então, chá e café é interessante que você não utilize junto das refeições com ferro, porque eles inibem a absorção do ferro. Então, se você gosta de tomar um chá ou um café,
é interessante que você termine a sua refeição principal e dê um tempo de pelo menos 2 a 3 horas para utilizar esses líquidos, porque senão eles inibem a absorção desse ferro também. E um outro fator que é muito importante é que quando o nosso corpo tem algum grau de inflamação para a gente é um grau de desgaste do corpo, isso é muito comum quando a pessoa está hospitalizada por um quadro infeccioso, por exemplo. Nesse processo de inflamação, o intestino não absorve ferro direito. Então, quem cronicamente está inflamado, isso a gente consegue inclusive dosar por exames de sangue, esse nível de inflamação, essa pessoa mais inflamada, ela absorve pouco ferro, mesmo que ela se alimente bem. Então, são condições que podem alterar bastante essa absorção de ferro.